Se Deus te fizesse uma promessa que parecesse algo assim impossível, como que você ficaria? Como que você se comportaria? Quais seriam as suas ações? Eu me chamo Mário Fernandes e nesse vídeo nós vamos falar sobre a promessa de Deus nunca tarda. Mas se você ainda não nos segue aqui no nosso canal, eu quero pedir a você gentilmente que comece a nos acompanhar, comece a nos seguir. Esse é o Projeto Éden. Nesse projeto, todo domingo você tem vídeos aqui referentes àquilo que a Palavra de Deus nos ensina e nos mostra sobre filhos, sobre família, sobre relacionamento, sobre casamento. E é uma grande oportunidade de você olhar numa perspectiva bíblica alguns ensinamentos extremamente importantes sobre a família, que é uma instituição que Deus é apaixonado e que Deus realmente ama. Hoje eu quero falar para você sobre um momento na história de Abraão. Nós já gravamos aqui um vídeo falando sobre Abraão, sobre o chamado de Abraão, mas eu quero falar novamente sobre esse personagem tão poderoso, um personagem que nos inspira tanto. Mas hoje eu quero falar com você sobre uma promessa que Deus fez para ele. Deus fez uma promessa a Abraão e eu quero ler contigo no capítulo 18 do livro de Gênesis, a partir do verso 1 diz assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, de pouca distância. E quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Verso 7 diz assim: Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então a colhada de leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Então, enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore, onde está Sara, sua mulher. Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Que Deus abençoe a sua palavra que é lida aos nossos corações. Não há dúvida alguma de que a história do momento em que Deus se apresenta a Abraão e se apresenta a Sara por meio dos anjos é uma história que mexe muito com o nosso coração. Porque Deus havia feito uma promessa a Abraão de que faria dele uma grande nação. Mas nessa trajetória, Abraão foi envelhecendo, Sara também foi envelhecendo e entrou uma outra personagem nessa história, que era a serva de Sara, a Agar. Sara, muito preocupada, porque achava que o cumprimento de dar um filho a Abraão não aconteceria, ela então se apressou e virou para Abraão e disse: Olha, você pode se deitar lá com a minha escrava e ter um filho com ela, porque eu já estou velha, eu não vou ter condições de ter filho com você. Abraão então se deita e desse momento Agar gera um filho chamado Ismael. E Ismael, sem dúvida alguma, acaba gerando uma divisão entre 2 povos. Futuramente, essa divisão ela começa a gerar, e ainda nos dias de hoje, uma divisão de muitas guerras, muitas brigas, muitos desentendimentos entre nações. O que eu quero falar para você nesse momento é que a promessa de Deus ela não tarda. A promessa de Deus nunca tarda. Por mais que Abraão, sendo o pai da fé, ele teve o seu momento de fragilidade, ele teve o seu momento de duvidar, ele teve o seu momento, não só ele, mas também Sara, de achar, será que realmente isso vai acontecer? Porque os anos foram se passando, Abraão tinha 80, 90, 100 anos, Agar já estava também com a idade muito avançada. Então, do ponto de vista humano, eles olharam e falaram, realmente isso não vai poder acontecer. E é justamente quando Deus se apresenta para eles e reforça a promessa dizendo, Sara vai gerar um filho.
E o filho da promessa é o filho que vem de Sara. O que eu quero que você entenda nesta mensagem de hoje é que muitas vezes Deus faz uma promessa ao seu coração, Deus faz uma promessa à sua família, Deus faz uma promessa ao seu casamento. E se você não estiver muito atento e focado no cumprimento desta promessa, se você não estiver muito focado naquilo que Deus traz ao seu coração, se você não estiver com muita atenção, haverá muitas interferências, muitas questões que à sua volta vão prejudicar você de conseguir entender que o processo, por mais longo, por mais difícil, por mais tardio que pareça, a promessa de Deus, ela nunca tarda. Nunca tarda. Se Deus prometeu algo à sua família, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu algo a você, Ele vai cumprir. Se Deus tem falado algo ao seu coração, não entre por vias estreitas, não entre por vias aleatórias, não entre por atalhos, mas aguarde o cumprimento da promessa. O grande problema de Abraão e de Sara, e que gerou um transtorno nas gerações futuras, foi o não aguardar o cumprimento da promessa, o procurar atalhos, procurar um subterfúgio por causa da sua desorganização emocional, por causa das suas preocupações, por causa das comparações adversas que a sociedade acaba fazendo. E o que eu quero que você entenda é que se você aguardar o cumprimento real daquilo que Deus tem falado no seu coração, você vai desfrutar do que existe de melhor. Não busque por atalhos, não busque o caminho mais fácil, não olhe para as dificuldades que porventura você esteja vivendo hoje, porque o seu estado hoje é apenas uma fase. O seu estado hoje é apenas uma fase e Deus quer levar você para uma nova fase. Deus quer levar você para um novo momento. Deus quer levar você a desfrutar de algo novo, mas você precisa realmente acreditar nisso e precisa confiar, se mantendo firme nas promessas que Deus tem trazido ao seu coração. Que Deus te abençoe, que você guarde esta mensagem no seu coração, que ela impacte, transforme e mude completamente a história da sua família, da sua casa e do seu lar. Se você não segue aqui o nosso canal, fica mais uma vez a dica aqui, e é algo que eu sempre tenho falado com você: comece a seguir o nosso canal, compartilhe esse vídeo com outros casais, com outras famílias, nos grupos diversos que você tem, para que essa mensagem possa alcançar outros corações e quem sabe, se ela foi útil para você, também poderá ser útil para outras pessoas. Que Deus te abençoe, nos vemos aí no nosso próximo vídeo.